Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje ao 12º capítulo da obra Obreiros do Mundo da Vida Eterna, né? E esse capítulo se chama Excursão de Adestramento. E aí André Luiz começa dizendo, né, que o nosso orientador nos deu a tarefa na casa transitória de Fabiano, dizendo, porém, né, que as nossas atividades na crosta tivessem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. E esclareceu: aqui nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e nos oferece tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde nós conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nessa amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima, sem dúvida, era vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas na esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra, em conversa, né, com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, que era uma jovem colaboradora dessa casa, pusemos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia a luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam da mesma comunhão de ideal. Chegados à sala de reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força ao serviço mais árduo, receptáculo de muitas emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e é imprescindível fazer a limpeza e isolar os prestimosos colaboradores da nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando me esclarecer mais, disse: imagina a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal para colaboração? Sim, respondeu Irene. A legião de colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Percebe? Era uma espécie de albergue para crianças, né? Aí André Luiz continua, né? Eu estabeleci um paralelo entre a Fundação de Adelaide e a Casa Transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os vigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certas quantidades de infelizes desencarnados,
para os quais a caridade constitui a lâmpada acesa indispensável à transformação interior. Mas aqui via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, as primeiras letras, os bons conselhos. Valeria assim o gasto de tanta energia de nossa esfera? Olha que pergunta interessante, gente. Quase toda instituição religiosa vemos uma plaquinha escrita: o silêncio é uma prece. E como é difícil fazer essas pessoas entenderem que fechando a boca evita piorar as próprias condições. Eles observam que, estando numa sala onde os encarnados estão falando ou pensando, estão contaminando de tal maneira que, quando termina a reunião e as pessoas vão embora, há a necessidade de descontaminar o ambiente. Os trabalhadores espirituais precisam dissolver aquela massa mental que fica ali no ambiente. Na nossa casa não é diferente. Nossa vida física é consequência de nossa vida mental. E quando temos todos os tipos de conversações, palavrões, coisas chulas, agressão verbal, ou seja, tudo que não é construtivo, polui o ambiente da casa. E depois, as pessoas se espantam quando elas têm pesadelos, têm brigas constantes, ficam doentes e não encontram motivo para essa doença, têm más influências nos setores da vida. Não são perturbadores que provocam isso, são os nossos pensamentos e ações. Nós vimos que nessa instituição não existem entidades maléficas, existem apenas entidades sofredoras que foram aceitas. Mas quando os encarnados vão para a reunião, levam um tal tumulto para lá que, quando saem, é preciso fazer uma limpeza muito grande para não contaminar aqueles que estão ali para serem assistidos. Aqueles que foram aceitos na instituição para serem ajudados. Lembra? A instituição era de pedra na terra. Ou seja, era uma construção aqui, né? No nosso meio. Mas tinha uma grande dimensão no plano invisível. Era muito maior, né? Já pensou que quando você entra num ambiente todo preparado e encontra alguém e começa a conversar, você polui? Joga lixo no ambiente? Não respeita o trabalho dos espíritos? Fazendo um paralelo, conversar ou ter pensamentos infelizes no centro, ou na igreja, ou no templo, seja lá onde for, né? É como curtir a praia e deixar todo o lixo na areia. Quer conversar? Hashtag fica em casa, fica no WhatsApp, fica no telefone, no Face, mas sabendo que isso vai poluir a sua casa. Quando você vai a uma igreja, ou um templo, seja lá onde for, seja ela qual for, né? Respeite o lugar que você não teve o trabalho de limpar. E o pior é que a pessoa vai dizendo que quer ajuda. Olha o puxão de orelha que nós estamos levando. Quando entramos no centro e começamos a falar de acontecimentos, olha o puxão de orelha quanto ao nosso ambiente doméstico. Olha o puxão de orelha quanto ao nosso ambiente de trabalho. Voltando aos pensamentos de André Luiz, que não estava entendendo o porquê de tanto cuidado, tanto trabalhador, afinal era uma creche, a dedicada colaboradora disse: cumpre-nos reconhecer que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da criança desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais,
Evangelizar é a função. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, é necessário aproveitar as realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como um núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos do que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades próprias do programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto, satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais, entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí, as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, portanto, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude, mas suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos do que nos conceitos evangélicos da letra. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não devemos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, feitos com devotamento de coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação de espírito, Simão Pedro e os companheiros do apostolado se obrigaram a longo programa de socorro aos infortunados de toda a sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde e do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo suas mentes, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. O padre Hipólito aproveitou, com toda a bondade dele. Sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos.
E aí Irene, né, continuou com toda aquela candura. Dentro do nosso esforço, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. No entanto, é urgente compreender que para obter o que se deseja, é imprescindível fazer alguma coisa, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quais sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, os transforma em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta sem aquela pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obra é imã, que a fé sem obra é irmã da obra sem fé. E continuou Irene nos ensinando a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de todas as preocupações individualistas, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessita de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequenos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Caía a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam durante a noite que já estava assim bem próxima, né? Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniram as crianças nos momentos de sono físico em ensinamentos benéficos. Lá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas, nos círculos da nossa movimentação no mundo espiritual. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto a abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido muito tempo, já noite fechada, o assistente convocou-nos ao serviço. Então, gente, quando vemos uma igreja, quando vemos, enfim, seja ela qual for, devemos ver um ponto de luz. É preciso entender que a caridade não deve ser colocada como um fim. Muitos espíritas se esquecem disso. Para Jesus, a caridade é um meio, e para nós também deve ser um meio de nos tornarmos caridosos.
Bom, Irene nos acompanhou ao quarto de Adelaide, onde nossa dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Fui breve nas determinações. Após ouvir a nossa amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene que trouxessem a irmã Albina. Lembra, a irmã Albina era aquela senhora protestante que ia desencarnar. Ao passo que o padre Hipólito e eu, André, né, deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento, de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Os dois grupos partiram em direções diversas. Utilizando muito bem a volitação, Hipólito me perguntou: você já participou de serviço igual a esse de hoje? Eu confessei que não e perguntei por quê. É fácil, ele respondeu. Os que se aproximam da desencarnação por moléstias assim prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres estão cansados de vigílias, fazem tudo por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Assim, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Nos conservaremos nas extremidades, segurando as mãos deles e impulsionando por nossa energia, volitarão conosco, sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse e, em breve, penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por uma injeção repousante, não encontramos dificuldade para retirá-lo à atenção dos parentes. Notando a nossa presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. E padre Hipólito respondeu: não, meu caro, é preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco, não temos tempo a perder. O sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas, os três rumamos para o rio, em busca da casa de Fábio. Não se registravam obstáculos e, em reduzidos instantes, nós o recuperamos à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, o Cavalcante, quando Hipólito disse: não, convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, vamos buscá-lo numa segunda viagem. Lembrando as loucuras lá no hospital, não tive recurso senão concordar. De regresso à Câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo, fomos até a casa de saúde em busca do Cavalcante. E Hipólito adivinhava, né? O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao seu lado, cooperava devotamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixava tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho de magnetização no vago, e em seguida a administração de certos agentes anestesiantes destinados a proporcionar-lhe brando sono, nós o retiramos do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em minutos rápidos, punhamos de regresso. Em concordância com Jerônimo, alguns amigos dos enfermos nos acompanhariam à casa transitória.
Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, sem a noção clara do que ocorria. O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros, almas libertas do plano físico, mas experimentadas no campo espiritual, de mãos entrelaçadas para a troca de energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio estavam habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados. Albina, lembrando as passagens bíblicas, dizia: ó grande Deus, estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me forças, ó Pai de misericórdia, expressava-se Cavalcante. Falta-me a confissão geral, ainda não recebi o viático, ou seja, a extremunção, né? Ó, não me deixes enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizaram nossos corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre assombrado e inquieto. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença, por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: que rio é esse? Ah, tenho medo, não posso atravessá-lo, não posso. O impulso magnético fornecido por Jerônimo era excessivamente forte para sofrer solução de continuidade. Essa era uma resistência frágil e o grupo avançou. Avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Reunimos-nos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, que tinham elevados conhecimentos. E eu vou parar porque já deu 27 e aí complica.